O Inter segue sendo repercussão nacional. Também, olha só o detalhe interessante. O Inter deve ter retornos nas próximas semanas. O que tá bom pode ficar ainda melhor. E também toda a repercussão, áudio do VAR, um pouco do que a gente trouxe na live de ontem. Após a vinheta. Pode ficar ainda melhor. Porque assim, a gente falava aqui no final de semana, que time do Inter, né? A gente tem aí Wesley Carboneiro começando contra o Cruzeiro. A gente tem Valência começando contra o Cruzeiro. Muito bons, muito bem. Aí o que vai acontecer? Sai o Carboneiro, entra Vitinho. E o Vitinho, pelo menos na minha opinião, e eu acredito que seja a opinião de muita gente, também tem jogado muito bem. Ele fez boas partidas também pelo Gauchão. Aí sai o Valência, entra Borré, que faz um golaço contra o Cruzeiro. Olha isso. A gente até discutia se não ia jogar Carboneiro com o Vitinho, porque o Wesley estava mal, mas o Wesley já jogou muito bem contra o Cruzeiro, sendo mais parecido com aquilo que a gente já conhece dele. Então esse time do Inter já está bom. Esse time do Inter é muito bom. E a gente tem falado semanas e semanas, e tem se confirmado em campo e nas partidas, o grupo do Inter. Como é bom tu ter um grupo forte, tu ter jogadores titulares muito bons e tu ter jogadores que saiam do banco e deem uma boa resposta também, ou quando algum ou outro é poupado, coisa assim. Só que o que tá bom, isso que tá bom, pode melhorar. Por quê? Porque o Inter deve ter retornos nos próximos dias. Já nessa semana, a gente pode estar tendo aí o retorno do Tabata, por exemplo. O Vitor Gabriel, que é um destaque, já vem treinando. Alguns dizem que é mais tendência ele voltar contra o Palmeiras, que é na quarta que vem. Na semana que vem. Que daí depois na outra semana já é Grenal. Provavelmente no Grenal ele já deve estar. Então o Vitor Gabriel tá voltando. E com a volta do Vitor Gabriel, ele deve ser o titular da zaga junto com o Vitão. Seria Vitão e Vitor Gabriel. Aí o Juninho... Claro, ele até acabou se machucando, né? Mas o Juninho seria um reserva, muito bom jogador. Daqui um pouco, durante o ano, a gente pode ter um mercado. Mas então vamos ficar de olho aí, ó. Tem o Tabata para voltar. Tem o Vitor Gabriel, que já tá voltando também, né? Então o Inter tem essas voltas importantes. Então tem o retorno do Vitor Gabriel ali pra zaga, retorno possivelmente do Tabata, então, que pode jogar ali como um ponta. Ficamos de olho aí nesses retornos importantes do time do Internacional. Agora o Inter deve ir quinta-feira contra o time do Atlético Nacional, ainda com um time mais parecido titular. É possível que o Inter poupe alguns jogadores para o jogo contra o Fortaleza. Por que poupar? Por quê? Porque é uma corda muito esticada que o Inter vem jogando semana após semana. E aí o Inter tem um jogo contra o Fortaleza fora, lá no Castelão, ou seja, o Inter quinta tem um jogo de Libertadores no Beira-Rio, 7 horas, mas é um jogo intenso contra um grande time, um jogo forte, já foi um jogo muito intenso contra o Bahia, não será diferente contra o Atlético Nacional, mesmo sendo no Beira-Rio. E o Inter tem daí já domingo viagem, aliás, antes de domingo é o jogo no Castelão. Só que aí na quarta o Inter tem o Palmeiras e no final de semana Grenal, que aí o Grenal é na quarta rodada. Ou seja, o Inter não vai poupar ninguém para enfrentar o Palmeiras, eu imagino. E mesma coisa é o Grenal. Então é uma corda muito esticada que o Inter vem tendo e o Inter não conseguiu ter nenhum... Cara, para não dizer que o Inter não poupou em nenhum jogo, tá? Contra o Flamengo, o Borré começa e o Valência não começa. Mesma coisa contra o Bahia. Só que o Borré começou no banco nos últimos jogos, o Valência começou como titular. E quando eu falo assim do time titular, eu imagino que o Valência vai jogar contra o Palmeiras, eu imagino que o Valência vai jogar contra o Grêmio, eu imagino que o Valência é o titular da vaga, né? É o titular da vaga. Então, parando para olhar pontualmente, não é nem que o Valência foi poupado, mas o Valência teve menos minutos contra Flamengo e contra Bahia, né? Se a gente for parar para olhar por esse lado aí, tá? Então ficamos de olho também nessas mudanças e algumas rotações pontuais específicas que podemos ter no time do Roger para esses próximos jogos do Inter, ok? Vamos lá. O Internacional, todo mundo sabe, é repercussão nacional. Inclusive eu estava olhando o programa do Galvão.
E que time, né? Falcão, perdão, Falcão, Muricy Ramalho, Luxemburgo, que time que ele juntou no programa, realmente lendas do futebol, caras que têm assim uma experiência e história no futebol incríveis, grandes nomes do futebol brasileiro, da história do futebol brasileiro ali. E eles estão todos elogiando muito o Inter, isso é muito legal, isso é muito bom. O Falcão elogiou o Alan Patrick, o Internacional, a importância de um camisa 10 como Alan Patrick, todos, sem exceção. Não há um, e aí eu citei o programa do Galvão, mas eu poderia citar tantos outros. Não há um, de forma nacional, que não venha repercutir o Inter e a boa fase do Inter. Isso é muito positivo. Também hoje, né, teve, infelizmente, a notícia triste. Faleceu o goleiro Manga, que foi goleiro campeão pelo Internacional. Acredito que o maior goleiro da história do Internacional. Que Deus possa confortar o coração de todos os familiares, amigos, fãs, pessoas próximas. E é claro, fica a linda história dele no Inter, história essa que jamais será apagada. Tem a repercussão que está acontecendo de Cruzeiro e Inter, e da arbitragem, e do árbitro suspenso. Eu vou colocar agora aqui o áudio do VAR. Tá? Fora da área, tá? Tem uma marca, tá, Daiane? Um app. Ok. Perfeito. Quem faz a falta é esse jogador que faz a falta com o pé direito. Então, Bernardo, claramente, a falta é fora da área. Preciso Agora confirmar a eu preciso identidade, tá? que você me dá 4 baixas, por favor. Ele vai apresentar cartão, não precisa. Tá, ó. Quem faz a falta é o número 34. 34. Cartão vermelho pro Dogson. Então ele dá o vermelho. Docs. Tá, então ok. 34. Eu ainda estou analisando a falta. Eu escuto sua Pela informação. 4 baixa, eu consigo ver claramente um contato imprudente do jogador número 34. É ele o jogador faltoso. Agora, Bernardo, você vai Marcelo, eu escuto sua informação, tá? Nós só estamos checando dentro e fora. Número 34. Sim, temos um app. Um pouquinho pra frente. Um pouquinho pra frente. Aqui é o momento que impacta. Abre pra mim pela 1650. Escuta só. Ok, eu vejo Falta que fora da área. existe... Deixa eu escutar, Oportunidade Marcelo. clara de gol. Fora da área. Com disputa. É Dogson, é cartão vermelho. Essa informação que eu passei pra VAR. Agora tá sendo tudo checado. Tá confirmado o Dogson. Por quê? Eu tenho um outro defensor Eu escuto que está toda a sua informação, tá, Porém, Marcelo? O defensor está atrás da linha da bola, ele não tem mais Pode sair. condições de disputar essa bola com esse jogador Lateral, dois atacante jogadores que do tem lado. Você proximidade, botou a bola tem na frente, domínio, fora da área. tem Ei, por favor, tem que distância sair. curta a Tem meta direção. e só tem o goleiro na sua frente. Tem que sair. Marcelo, O o app de Dogson impedimento. está confirmado, ok? Eu só preciso checar o app. Primeiro, eu quero o domínio, Bernardo. Tem uma possível mão no Isso domínio mesmo. desse atacante. Ok. Isso. Tá? Gabi. Ele tá de frente pela câmera 4. Isso. Vem cá, Foi capitão. fora Vem cá. da área, foi fora da área. Sai. Fala pra ele que foi Domínio fora da área. correto, perfeito. O Peito, depois lance, pé. Agora nós ouça vamos todos. checar O possível lance impedimento. fora da área, com disputa, é cartão vermelho, é regra. Se fosse pênalti, era amarelo. Seguiu. Esse é o lançamento? Perfeito. Ele Todo tá controle do habilitado. tempo, Marcelo. Marcelo, cartão vermelho muito bem aplicado. De gol, fora da área, com disputa. É Dogson, é cartão vermelho. Essa informação que eu passei pra VAR. Agora tá sendo tudo Perfeito, tá checado. confirmado o Doxo. Por quê? Eu tenho um outro Eu defensor escuto que está toda a sua próximo. informação, tá, Marcelo? O defensor está atrás da linha da bola, ele não tem mais Pode sair. condições de disputar essa bola com esse Lateral, jogador atacante dois que tem jogadores do lado. proximidade, Você botou a tem bola na frente, domínio, fora da tem área. Ei, fala, distância sai. curta, a Tem meta e direção. só tem o goleiro na sua frente. Tem que sair. Marcelo, o App de Doxo impedimento. está confirmado, ok? Eu só preciso checar o app. Primeiro, eu quero o domínio, Bernardo. Tem uma possível mão no Isso domínio mesmo. desse atacante. Ok. Isso. Gabi. Ele tá de frente pela câmera 4. Vem cá, Foi capitão. fora da área, foi fora da área. Sai, Fala pra ele que foi fora da área. Perfeito. Peito, depois pé. Agora nós vamos checar O possível lance impedimento. fora da área, com disputa, é cartão vermelho, é regra. Se fosse pênalti, era amarelo. Seguiu. Esse é o lançamento? Ó, pareceu que tinha várias vozes falando por quê? Porque tava o Marcelo de Lima Henrique ali com os jogadores discutindo e a Daiane Muniz no VAR falando, né? Então o Marcelo de Lima Henrique ali às vezes explicava para os jogadores, às vezes mandava sair, né? Porque ficam na volta ali do árbitro, então por isso tinha a voz dele ali no campo falando e tinha também a voz da Daiane no VAR. Teve que ser um pouquinho mais rápido, né? Um pouquinho mais uma velocidade aumentada o vídeo, porque senão eu não conseguiria colocar na live, né? Por isso que também o vídeo está um pouquinho mais acelerado do que no formato normal, porque senão eu não conseguiria colocar aqui na live. Foi só assim que eu consegui pôr no estúdio. Mas eu vou fazer um vídeo também essa semana, provavelmente amanhã,
onde eu vou colocar de novo esse áudio. E também vou colocar um corte também aqui da live, colocando o vídeo aí desse áudio. Mas enfim, então para explicar, né, o que acontece? Tem ali a jogada, o Wesley tá atacando e vem 2 zagueiros do Cruzeiro. Muitos dizem que foi por causa de um empurrão, mas o que se entende é que não foi um empurrão, e sim embaixo, né, nas pernas ali. E o jogador do Cruzeiro, ele atrapalha o Wesley num lance onde o Wesley ficaria de cara com o goleiro. Ele não dá carrinho, não quebra a perna do Wesley e tal, mas ele atrapalha, há o contato ali do pé. E aí ele faz ali a falta, ele impede a jogada do Wesley. O próprio Marcelo de Lima Henrique falou, e tá na regra. Programas aqui do Rio Grande do Sul repercutem. Tá na regra. Se é um lance assim, tanto que ele fala ali, fora da área é vermelho. Se fosse dentro da área, não ia ser vermelho, seria pênalti, mas como foi fora da área, um vermelho pro jogador do Cruzeiro. E seguiu a regra. Simples. Né? Pelo menos da minha visão é assim. Muita gente reclamando. Os gremistas eu nem digo, porque isso aí já é normal. Eles passaram o gauchão inteiro reclamando de lances que... Incrível. E aí muita gente reclamando, mas assim, é a regra. Então eles seguiram a regra. Agora, engraçado um pouco a arbitragem brasileira é tudo errado, né? E aí agora eles afastaram o Marcelo de Lima Henrique. E adianta o quê, né? Teve o jogo lá do Palmeiras com o Sport, onde ali não foi pênalti, né? Eu acompanhei aquele lance, não foi pênalti naquele lance, e eu não vi falar, de repente até afastou e eu não acompanhei a informação porque eu acompanho mais de Inter. Mas então deve se afastar o árbitro de lá também, não sei. E se a CBF for ficar afastando cada árbitro que errar, corremos um risco, né? De onde que a gente vai achar árbitro? Porque assim, o que eu acho? Eu não acredito, pelo menos, em má fé da arbitragem, tá? Eu não acredito. Mas eu acredito no erro. Eu acredito que erram. Erram muitas vezes, tomam decisões erradas. Agora é difícil de entender um lance igual o do Palmeiras lá, né? Onde não é pênalti, não foi pênalti, tá claro, é só olhar o VAR, para isso que é o VAR, para corrigir. Então, assim como tem esses erros incríveis, eu também acho que tem situações em que sempre que tiver um pênalti contra o time A sempre vai reclamar. Parece que é até um papel do diretor fazer isso até quando não precisa reclamar. Pênalti, expulsão, enfim. Então o que eu acho sobre o lance do Inter é isso. Tá na regra, ele cumpriu